Ô Jamil, você escreveu hoje no UOL que o Bolsonaro, o ex-presidente, pode recorrer ao órgão internacional que é chantageado pelo presidente dos Estados Unidos, certo? Exatamente. Na verdade, é uma opção que tem sido colocada pelos próprios advogados de Jair Bolsonaro de levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela fica em São José, na Costa Rica. Mas, para que um caso chegue à Corte, ele passa primeiro pela Comissão Interamericana, que serve como uma espécie de Ministério Público, se a gente for comparar. Precisa ser apresentada uma denúncia. A denúncia precisa ser apresentada justamente por uma comissão que, claro, vai receber esse caso dos próprios advogados de Jair Bolsonaro. Tradicionalmente, é uma comissão progressista. Tradicionalmente, não é uma comissão que vai dar ouvidos a um argumento da extrema-direita, por exemplo, muito menos no que se refere a essa redefinição da liberdade de expressão que eles tanto falam, né? Enfim, mas o que acontece? O governo americano, desde o início agora do ano, passou a pressionar de uma forma muito enfática a Comissão Interamericana, fazer chantagens, ou seja, reter dinheiro. A Comissão e a própria OEA, elas dependem em grande medida justamente dos recursos americanos. O que Donald Trump fez foi cortar todos os recursos e aí exigir mudanças desses órgãos internacionais para que o dinheiro voltasse a ser dado. Então, é uma chantagem. Há um lobby muito intenso nessas instituições e, para completar, pela primeira vez houve agora a eleição de uma representante da extrema-direita americana para um órgão, no caso, a Comissão Interamericana. Então, há um sentimento entre diplomatas, entre especialistas, de que, claro, se Bolsonaro for adiante com esse projeto de apresentar um recurso num órgão internacional, no caso, a Comissão Interamericana, haverá muita pressão por parte de Donald Trump sobre a comissão para que a comissão, sim, aceite o recurso de Jair Bolsonaro. Insisto, é uma estratégia já de alguns anos, que agora começa a ser implementada, que é justamente a de sequestrar, no fundo, esses organismos regionais para atender aos interesses, obviamente, do governo de Donald Trump. Um desses interesses, salvar Jair Bolsonaro. Deixa eu aproveitar aqui e trazer a Carla também, porque estava vendo a repercussão internacional, aproveitando o comentário do Jamil, e o New York Times falou que Brasil dá lição aos Estados Unidos ao condenar Bolsonaro. Aliás, esse texto foi escrito pelo autor do livro Como as Democracias Morrem, Carla. É importante, e também é importante a gente ver, né, a repercussão não só nos Estados Unidos, né, a repercussão em outros países também, do marco que foi e que está sendo esse julgamento. E aí, Diego, até ontem, conversando aqui com os colegas do UOL, uma das conclusões aí que deu para a gente tirar em relação ao andamento do julgamento como um todo, e é bom a gente ressaltar, né, o Jamil colocando aí todas as frentes que a defesa do Jair Bolsonaro pode ter, e também todo esse contexto de Donald Trump, do que pode vir ainda, que a gente não sabe, mas independente disso, eu acho que é importante a gente ressaltar, e eu acho que isso em alguns lugares foi de fato destaque, porque o processo andou mesmo com as ameaças de Donald Trump e com as sanções, né? Então a gente mostrou aí um judiciário independente, um judiciário que manteve o seu trabalho, a sua condução de processo, com devido processo legal, foi todas as fases do processo em andamento. A gente está ainda numa fase final, né, que tem o acórdão, tem os recursos que vão ser também analisados, enfim. E nada disso parou mesmo com o Donald Trump sancionando o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação, e colocando essa nuvem, né, essa sensação de novas ameaças vindo por aí. E eu acho que isso foi o principal destaque mesmo da imprensa internacional, que mostra a importância desse julgamento e também da independência do Poder Judiciário brasileiro, né? Que, de novo, muito se fala, né, e tem milhões de teorias da conspiração aí, mas o presidente Lula em si, nem que se ele quisesse, ele conseguiria parar, digamos assim, o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que fica
e a imprensa internacional destaca a importância do julgamento, um pouco isso também, da importância das nossas instituições. E é importante, né, quando você fala da questão do autor de como as democracias morrem, porque como a ministra Carmen Lúcia também já disse, ontem também ressaltou a importância da manutenção, da preservação e do cuidado com a democracia, que ainda é muito jovem no nosso país, né, Diego? Ô, Sakamoto, e essa publicação no New York Times? Olha, eu acho, antes de mais nada, boa tarde para o Jamil também, né? Tudo de bom. Bem, boa tarde, Jamil. Bem, eu acho que tem um ponto que a gente acho que o Jamil tem trazido sempre, a gente tem repisado aqui no UOL, né? É que o Trump, né? E eu acho que nesse ponto é a parte dele de que mostra que por trás de todo esse processo ele quer criar uma fissura nas eleições do ano que vem. Porque simplesmente tentar, através dessas ações, achar que ele conseguiria demover o Supremo Tribunal Federal de julgar Jair Bolsonaro era irreal. Acredito que qualquer terceiro secretário do Departamento de Estado pudesse avisar para ele, #meu amigo, não vai dar certo e vai ficar mal para você, porque as outras nações iam ver que não ia funcionar e ia falar, olha, existe um caminho, né, que foi apontado pelo Brasil, tanto para garantir e defender a sua democracia internamente, né, usando essas ferramentas do Poder Judiciário, sabe, garantindo a independência do Poder Judiciário, mas também de evitar, né, olha, é possível simplesmente não ceder, não se ajoelhar às pressões de Donald Trump. Porque é o seguinte, o Brasil fez isso na prática, né, não que não doeu, não é que não doeu. Temos empregos que foram perdidos, temos empresas que foram fechadas, temos autoridades que foram sancionadas, temos muita coisa que aconteceu de forma bizarra, né? Tudo isso simplesmente para condenar o Bolsonaro? Não, para evitar que um país que não tem nada a ver com a gente se meta num processo que é democrático. A gente não é uma ditadura. A gente não. Quem fala isso, inclusive, deveria voltar para os bancos escolares para tentar entender o que é uma ditadura, ler do que se trata que é uma ditadura, né? Até, na verdade, até infeliz ouvir umas coisas assim, porque mostra um baixo nível educacional, né? No final das contas, né? Mas o que acontece é que o Brasil ele tem capacidade de julgar e resolver seus próprios problemas. Então, quando alguém de fora vai tentar se meter para ajudar os amigos, para colocar um títere, um fantoche na presidência da República que atenda melhor às suas demandas econômicas e geopolíticas, o Brasil, na verdade, mostra para o mundo inteiro que é possível dizer não, é possível evitar isso. Então, o que acontece? A mídia internacional, ela reconhece que o Brasil, indo na mesma linha da capa da Economist, né, mas uma série de outros veículos, né, na América Latina, na Europa, no Brasil, na Ásia, na África, apontaram o seguinte, o Brasil fez o quê? Ele fez justiça. O Brasil ele é um exemplo de democracia para o continente. E toda vez que alguém fala isso, pega mal para os Estados Unidos, que se impõe, né, como grande farol da democracia, mas como o Jamil bem tem mostrado através da sua cobertura lá, do seu livro lá, aliás, leiam o livro do Jamil, né, comprem e leiam o livro do Jamil sobre exatamente isso, né, está numa crise que talvez não se recupere, inclusive, o que é triste para o mundo inteiro. E aí o que acontece? Acaba indo para o sul esse equilíbrio a respeito da proteção da democracia. Significa, no final das contas, para finalizar, de que a situação está tudo bem, está tudo bom? Não, a nossa democracia é uma democracia jovem, é uma democracia que ela precisa ser consolidada, precisa ser efetivada. Não porque ela não é uma democracia, ela é, mas ela precisa amadurecer em muitos sentidos. Só que essa democracia em amadurecimento, ela se mostrou mais capaz de fazer frente a tentativas de ignorar o Estado democrático de direito do que o grande farol democrático do continente americano, pelo menos como se autoafirmam os Estados Unidos. Vai vir chumbo grosso nas eleições de 2026, não tenha dúvida nenhuma, com os Estados Unidos, inclusive, usando as plataformas digitais em redes sociais para favorecer os candidatos que eles acharem simpáticos. Não tenha dúvida nenhuma nisso. Vai vir guerra. O que a gente está vendo não é uma vitória de uma guerra que acaba com a condenação. É início de batalha. Vai começar uma batalha feroz para defender a democracia brasileira. Eu não estou falando para eleger A, B ou C. Eu estou falando para defender a democracia. Porque no meio disso, o pessoal já mostrou que vai usar os instrumentos que for necessário para botar a nossa democracia na lama. O processo eleitoral vai ser um campo de batalha nesse sentido.
Vamos acompanhar, porque falando nisso, uma pessoa foi presa hoje suspeita de ameaçar de morte o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Depois do intervalo, mais informações. Até já. Na internet seguimos ao vivo. Ô, Jamil, e a gente falando aqui sobre Estados Unidos, você também contou no UOL que o país atacou o governo Lula, o Supremo, mas ofereceu diálogo a empresários aqui do país. Aliás, o livro do Jamil, para quem não sabe ainda, é Tomara que você seja deportado. É isso, né, Jamil? Mencionado agora há pouco pelo Sakamoto. Obrigado, Diego. Obrigado, Sakamoto, pela publicidade. A questão é a seguinte, e esse é um encontro que aconteceu essa semana entre João Dória, o ex-governador, presidente do LIDE, que foi aos Estados Unidos, claro, com seu grupo de empresários, mas que teve uma reunião privada com um dos conselheiros de segurança nacional de Donald Trump. E o que ele ouviu desse conselheiro, na verdade, o que aconteceu nessa reunião, foi que esse conselheiro disse, olha, basicamente, com o governo brasileiro, nós não vamos lidar, teceu críticas muito duras em relação ao STF, principalmente a Alexandre de Moraes, mas deixou aberta a possibilidade de diálogo com o setor privado. Ou seja, poderia haver algum tipo de entendimento, eu diria de aproximação entre setor privado brasileiro e o setor privado americano, e mesmo o governo americano, mas não com o governo brasileiro. E aí, obviamente, tem um aspecto muito sério dessa história. Primeiro, por conta de que, claro, de um lado você está falando de um governo e do outro um setor privado, não é o equivalente. Claro que sempre uma negociação é sempre possível, sempre é bem-vinda. Agora, isso demonstra que, de fato, politicamente, o governo americano não quer esse contato com o Brasil, porque sabe que não é uma questão de déficit ou superávit comercial, é uma questão, como o Sakamoto disse, de definição do que vai ser 2026 no Brasil, principalmente com a eleição e principalmente com o objetivo americano, um objetivo político de desestabilização do Brasil. Esse é o objetivo. O objetivo não é sequer Alexandre de Moraes. O próprio Bolsonaro é um instrumento, basicamente, dos interesses americanos hoje no Brasil. Não é o resgate de Bolsonaro que é vamos dizer assim, o objetivo final. Isso é um instrumento, obviamente, para a defesa dos interesses americanos na região. E defender os interesses americanos na região envolve qualquer tipo de ação que possa, obviamente, desestabilizar um governo que, claro, representa algum tipo de obstáculo para as ambições americanas, principalmente na América Latina.